ficar meio apertado com os compromissos que eu tenho, se você puder me ajudar com a pregação. E ele falou, não, tá jóia, pastor, pode deixar. E eu vou aproveitar, vou ficar anotando aqui atrás, né? E depois eu vou fazer minha crítica. Brincadeira. Brincadeira, viu, Rodrigo? Ele passa por isso lá no seminário e passa por isso lá no presbitério. Eu não vou judiar, né? Eu não vou fazer isso de forma alguma. Né? Mas que Deus o abençoe ricamente, né? Que Deus proteja, que Deus use a vida do Rodrigo, que é filho aqui da nossa igreja, que está fazendo um trabalho maravilhoso de plantação de igreja, mas que precisa também das nossas orações e do nosso apoio. Boa noite, irmãos. É sempre uma alegria estar com os irmãos aqui, né? Minha casa, né? Me sinto em casa, me sinto como fruto mesmo dessa igreja. Costumo dizer que a maior parte das coisas que eu conheço das Escrituras eu aprendi aqui nessa igreja, na escola dominical, viu, irmãos? Então, nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês novamente em Marcos. A última vez que eu estive aqui, falei com os irmãos em Marcos, capítulo de número 6. E hoje eu quero continuar falando com os irmãos em Marcos, capítulo 6, mas a partir do versículo de número 30. Então vamos ler a palavra de Deus, a partir do versículo 30 do capítulo 6, até o versículo de número 44. Marcos 6, a partir do versículo 30. Diz assim a palavra de Deus: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco, para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar, e já avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Até aqui, irmãos. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que fale ao nosso coração nessa noite. Senhor, nós
te louvamos pelo privilégio de estarmos reunidos como igreja nesta noite. Nós te louvamos pelo privilégio de sermos muitos aqui nessa noite. E esses que aqui estão, ó Deus, nós te pedimos que nós tenhamos sempre esta comunhão uns com os outros. Ó Deus, eu te peço que nós possamos sempre, ó Deus, viver em comunhão contigo. E que possamos, Senhor, ao ouvir a palavra nessa noite, que o Senhor fale ao nosso coração. Que nós possamos compreender, ó Senhor, qual é o teu querer, qual é a tua vontade para as nossas vidas, através do ensinamento das Escrituras. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós falamos ainda há pouco aqui no culto, o pastor nos disse que nós temos tido algumas festas durante essa semana. E há uma semana atrás também houve o aniversário da cidade de Jaú, não é isso? As festas são algo muito comum entre todos. Há festas que são particulares e há festas que são públicas. Nas festas particulares, normalmente, você escolhe os convidados. E algumas pessoas, normalmente, vão ficar fora do hall de convidados. Essas são as festas privativas, são as festas particulares. E nesse capítulo que nós lemos, capítulo de número 6 de Marcos, nós vemos aqui alguns encontros, nós vemos algumas rejeições, nós vemos algumas pessoas fazendo banquete, e não apenas Jesus fazia banquete aqui, mas também nós vemos que Herodes também fez um banquete no capítulo de número 6. Jesus foi rejeitado. Quando nós observamos os versículos de 1 a 6, nós podemos verificar que Jesus, quando ele volta para sua casa, o local onde ele tinha passado por ali boa parte de sua vida, Jesus tinha crescido em meio aos meninos daquela região. Jesus nasceu naquela cidade. Jesus esteve por ali, naquela região. As pessoas o conheciam muito bem, conheciam os seus pais, conheciam a José, conheciam a Maria, conheciam aqueles que o criaram. Mas Jesus foi rejeitado pela sua própria família quando pregou o reino dos céus. Jesus foi rejeitado pela sua própria comunidade. E mais adiante, nós vemos um outro tipo de rejeição. Se você observar no mesmo capítulo de número 6, versículos de número 14 ao 29, nós vemos João Batista sendo rejeitado. João Batista tinha até um certo contato com Herodes. João Batista já tinha conversado por algum tempo com Herodes e tinha falado acerca do reino dos céus. Mas João Batista não foi convidado para uma festa que ali estava acontecendo. Herodes convidou os religiosos da sua época, os líderes da sua época. Herodes convidou os políticos da sua época para aquela festa. Herodes convidou aqueles que também eram responsáveis pela segurança daquela época. Mas Herodes não convidou a João Batista. Pelo contrário, esse banquete de Herodes foi um banquete cujo fim foi a morte. Versículo de número 27, 28, você pode verificar em sua Bíblia. Foi um banquete cujo fim não foi a vida, não foi a promoção apenas da alegria, não foi apenas um banquete que trouxe alegria a todos, mas foi uma reunião cujo o fim, um dos pedidos daquela festa, foi a cabeça de João Batista. Mas não foi, ao contrário deste banquete, nem todo banquete acaba com um fim de morte. Há festas cuja finalidade é a vida. E a festa a qual eu quero propor, que você pense um pouco essa noite,
é a festa de Jesus. É uma festa, é um banquete no qual Jesus, publicamente, em meio a um deserto, se nós aqui precisamos de ar-condicionado, imagine então em meio ao deserto. É lá, no meio do nada, num local que não era muito bem localizado, era um deserto. Era um local onde Jesus, depois de enviar os seus para pregarem este reino, eles retornaram e o texto começa dizendo que Jesus percebeu que eles estavam ali cansados, que eles já estavam anunciando muito o reino dos céus. E por anunciarem tanto, e falarem acerca de Jesus, eles agora estavam voltando para perto de Jesus. Jesus percebeu a canseira daqueles homens, e Jesus falou: olha, vamos pegar um barquinho aqui, vamos pegar esse barco aqui, e vamos todos nós para o outro lado. Vamos sair daqui deste momento, porque senão as multidões, elas vão ficar em volta de vocês o tempo todo. Vocês não vão ter tempo sequer para descansar. Então vamos para um local isolado. E nesse local isolado, a única coisa que eles não esperavam é que em meio ao deserto aconteceria ali um banquete. E o banquete para 5.000 pessoas pelo menos. O encontro dos cristãos é assim. Nós precisamos entender que este momento e a minha vida, a sua vida, tem que ser um banquete de vida. Nós temos que estar sempre em festa. E o único povo que consegue estar feliz em meio aos desertos, em meio às aflições, em meio às grandes dificuldades que nós não planejamos, em meio às perdas, em meio aos dias de doenças, em meio aos dias de grande dificuldade na minha vida e na sua vida, somente junto com Jesus, nós conseguimos um banquete de vida, uma festa em meio ao deserto. Por isso, nessa noite, eu gostaria de tratar com os irmãos sobre o seguinte tema: um banquete da vida. E pensando nesse tema, eu gostaria que você entendesse ao final a importância de ouvir e praticar a palavra de Deus. E também pudesse sair daqui nessa noite, entendendo não apenas a importância de ouvir essa palavra, de praticar essa palavra, mas de compartilhar o pouco que temos, que quando compartilhamos o pouco que temos, esse é o grande milagre dos nossos dias. Vamos pensar então nesse banquete da vida em meio aos desertos da vida. Quando nós pensamos nesse banquete, nesse momento ao qual Jesus estava ali com os seus, se isolando, saindo do meio da multidão, e a multidão vinha atrás deles porque queria mais, queria ouvir mais e mais da palavra de Deus. Ali surge uma nova multidão. Essa multidão observa que talvez sejam os discípulos de Jesus, talvez sejam os 12, e por simplesmente se parecerem com os 12 que seguiam a Jesus, então a multidão fala: olha, eu conheço um atalho, vamos para um outro lado. E a multidão então cerca, chega primeiro, eles vão caminhando pela praia, e quando Jesus chega com os 12 homens para descansar, o que ele encontra novamente são uma multidão. É uma multidão. Será que nós atraímos também as pessoas para perto de nós? Será que nós temos falado acerca deste reino de Deus? Será que a sua vida e a minha vida também comunica desta mesma forma? Talvez você pense: puxa, mas eu tenho passado por momentos difíceis na vida. Não é fácil comunicar a Jesus quando se está no meio do deserto. Não é fácil comunicar a Jesus com um sol escaldante sobre nós. Não é fácil comunicar a Jesus
quando nem tudo vai bem. Mas é preciso entender que a compaixão de Jesus está sempre ao nosso lado. Nós podemos observar isso no versículo de número 31. A compaixão de Jesus pelos discípulos. Quando Jesus os chama, quando Jesus já havia os enviado, mas quando eles retornam para perto de Jesus, Jesus disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto. E há desertos na nossa vida que não são desertos de aflição. É preciso que nós saiamos muitas vezes do meio da multidão. É preciso muitas vezes nos retirarmos para locais onde tenhamos uma estreita comunhão com Jesus. É preciso que nós deixemos um pouco dos nossos afazeres, de tudo aquilo que nos rouba o tempo, de tudo aquilo que nos rouba a qualidade de vida, de tudo aquilo que nos enche a mente de preocupação e de aflição. E se você vive neste mundo e não tem passado por aflições, é certo que você passará. E o próprio Jesus nos disse que no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse que a vitória diante das aflições, diante dos dias difíceis, das dificuldades adversas que venham sobre a minha vida e a sua vida, está em Jesus. Ele venceu. Ele nos auxilia a nos retirarmos por um pouco das aflições. Ele que nos puxa para o lado e nos diz: venha passar um tempo comigo. É preciso que você acredite que Jesus está com você o tempo todo. Como ele mesmo disse: estarei convosco todos os dias. Mas Jesus não apenas demonstra a compaixão pelos discípulos. Às vezes nós achamos, alguns cristãos pensam que são exclusivos diante da graça de Deus. Mas Deus também abençoa todos igualmente. Deus não abençoa apenas aqueles que o buscam nos domingos. Deus não abençoa apenas aqueles que gastam a sua vida pregando o Evangelho. Deus não se compadece apenas daqueles que já fizeram uma classe de profissão de fé. Deus se compadece de todos. Deus se compadece de todos porque Ele mesmo é o Criador de todos. Jesus era assim. Veja que no versículo 34, você pode observar a compaixão de Jesus pelo povo. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. O próprio Jesus se compadece daqueles que nós nos esquecemos. O próprio Jesus não deixa não pensou naquele momento assim. Ele poderia ter pensado: olha, vamos ir para o outro lado, eles estão indo para o lugar onde vamos mudar de novo a rota, vamos recalcular um caminho e vamos fugir desse povo, eles estão nos cansando. Mas Jesus percebe que aquele povo tinha um outro tipo de aflição, que aquele povo tinha uma aflição na alma, que aquele povo carecia de ensino, de alimento, um alimento que não é físico, de um alimento que necessário para a sua própria alma. Por isso que Jesus lhes oferece, antes mesmo de uma festa, antes mesmo de um banquete, é um ensinamento que alimenta a sua vida, que alimenta todo ser humano, que alimenta aqueles que estão aflitos, mas não aflitos por desertos, estão aflitos na alma. E nós certamente conhecemos muitos que nessa noite não estão enchendo igrejas. Há pessoas, meus irmãos, que estão ali na sua vizinhança e que estão carentes de Jesus.
Há pessoas que estão tão desesperadas que a primeira oferta que lhes vem, eles abraçam. Nessas idas e vindas, minha e de minha esposa, nós temos percebido que as pessoas não apenas não conhecem o que é a Igreja Presbiteriana do Brasil, em Promissão, ou em muitas outras cidades aqui do estado de São Paulo. Eles sequer ouviram falar do Evangelho. Há muitas pessoas que de tão desesperadas estão enchendo igrejas, estão mercadejando a palavra de Deus. Quando nós fechamos os nossos lábios, quando nós deixamos de pregar, é isso que acontece. Eles começam a ir para qualquer lugar. Eles começam a correr para qualquer lado que tenha a palavra de Deus. Eles estão correndo atrás de ensinamentos. Eles não estão correndo, meus irmãos, apenas atrás de uma troca financeira, de uma prosperidade na vida. Se você conversar com essas pessoas, você verá que nem todos estão à procura de riqueza física, material. Nem todos estão à procura de uma cura ou de uma bênção especial, embora uma grande maioria tenha ido atrás disso. Mas nós precisamos primeiro entender quem é Jesus, como Jesus nos trata, como Jesus nos restaura, nos perdoa, como um cântico que nós cantamos aqui nessa noite. Meus irmãos, alguns que conhecem a minha história dirão isso: Deus perdoou, Deus restaurou. E se Deus deu jeito na vida do Rodrigo, Ele pode dar jeito na vida desse povo. Se Deus deu jeito na sua vida, na sua história, Ele pode dar jeito na história de muitos, de uma multidão, de milhares que estão correndo atrás daqueles que parecem ser discípulos de Jesus. Por isso, meus irmãos, se nós entendermos que o banquete da vida, ele se dá também em meio aos desertos, nós perceberemos que Jesus é aquele que se compadece o tempo todo do ser humano. Nós não podemos entender Jesus apenas como aquele que nasceu da Virgem Maria. Nós não podemos entender Jesus como aquele que nasceu e não nasceu no dia 25 de dezembro. Nasceu em outro, né? Jesus, nós não podemos entendê-lo apenas como alguns o entendem, como um grande mestre, um grande ensinador de palavras sábias, que ensina acerca do perdão, acerca da misericórdia, acerca de como termos melhores relacionamentos nos nossos dias. Nós precisamos, antes de tudo, entender a Jesus como Criador dos céus, da terra, do homem. Como quando em Gênesis nós lemos, no capítulo 1, Deus dizendo: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ali estava Jesus. Ali estava Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ali estava o Jesus Criador do universo. E aqui nós vemos novamente Jesus caminhando entre os seus e entre as multidões. Aonde está o seu caminho? Como você tem caminhado perto de Jesus? Você tem caminhado entre as multidões, manifestando esse Jesus? Manifestando que em meio aos desertos também há multiplicação de pães. Há um que multiplica, há um que transforma as coisas mais simples, os recursos limitados, em recursos suficientes para todos. Por isso, nós precisamos entender que Deus nos sustenta também quando todos os recursos já falharam. É preciso entender isso. Só assim nós vamos dar valor a Jesus nas pequenas coisas. Só assim nós vamos olhar para as pequenas coisas da vida e conseguir aprender a enxergar Deus.
Quando nós estamos em meio ao deserto, quando nos falta tudo, nos faltam recursos, nos falta até mesmo, como seria a forma ali? Nos faltam as forças para comunicar o Evangelho. Aqueles homens não tinham nem forças mais. Mas aí Jesus estava com eles. Jesus estava suprindo aquilo que os seus discípulos não podiam suprir. Nós podemos ir até um certo ponto com as pessoas. Mas do ponto aonde você não pode mais fazer nada pela vida do ser humano, dali para frente, Deus também pode. Ele pode fazer aquilo que você faz, mas Ele pode fazer muito mais. Nós temos que crer, irmãos, que Deus, que Jesus Ele tem compaixão pela minha vida, pela sua vida. Nessa história que você tem estado aqui na Igreja Presbiteriana, nesse tempo, quantos anos você tem estado aqui? Eu me lembro de muitos e muitos domingos que eu estive por aqui. Eu me lembro de muitos e muitos domingos assentado em um daqueles bancos, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo, saindo aqui da igreja alimentado, mas nem sempre eu me lembrava de que eu também tinha uma missão diária, cotidiana, de pregar, de proclamar o Evangelho a toda e qualquer criatura. Nem sempre quando eu olhava para o povo, para a multidão, eu conseguia ver aquilo que Jesus via no povo. Eu nem sempre tratava as pessoas com compaixão. Por isso nós precisamos, primeiro, olhar para o modelo de Jesus. Nós não devemos olhar para o modelo do pastor, do seminarista, dos presbíteros, dos diáconos. Eles são um bom modelo para nossas vidas. Mas o melhor modelo para nossas vidas é Jesus Cristo. Aquele que teve compaixão pela minha vida, pela sua vida, pelos discípulos, mas que tem compaixão daqueles que ainda não se achegaram até nós. Banquete de vida, em segundo lugar, ele se dá por meio de um estilo de vida cristã. Mas há um contraste aqui. Um contraste que nós podemos observar na vida desses discípulos. Quando você olha o versículo de número 8, do capítulo de número 6, você vê que quando a família de Jesus o rejeitou, Jesus chamou seus discípulos, venham aqui, vou dar uma instrução para vocês, e agora não será apenas, eu não vou sozinho, vocês vão comigo. Vocês vão sair, e Jesus começou a ensinar a eles, olha, vocês vão viver uma vida de abnegação, contentamento, vocês vão sair por meio da multidão, e eu vou dar aqui para vocês as diretrizes de como vocês devem viver, de como vocês devem confiar no Deus que cuida do ser humano em toda e qualquer situação. E veja o versículo 8 que Jesus diz na sua parte final. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge e nem dinheiro. Jesus estava ensinando aos seus discípulos que eles não deveriam colocar a confiança no dinheiro. A confiança no dinheiro para a resolução de problemas. Pregar o Evangelho precisa. É certo que nós temos um ditado que nós dizemos assim: missão se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram, né? E com o dinheiro daqueles que contribuem. Não é isso? Com oferta. Mas, meus irmãos, ainda que não haja dinheiro para o investimento na obra de Deus, nós não devemos parar de fazer a obra de Deus. Ainda que os recursos sejam limitados para o investimento, nós devemos fazer a missão. Nós devemos cumprir o ID.
pregar o evangelho sem depender de nenhum recurso financeiro. Mas esses discípulos tinham um contraste, como eu disse, na vida deles. Jesus ensinou eles: olha, não dependam, não se limitem a dinheiro, não se limitem à oferta missionária, não se limitem àquilo que vão te dar na beira do caminho, não se limitem às portas que vão se abrir ou que vão se fechar. Se fecharem a porta, vá para outra. Era essa a forma que Jesus tinha ensinado para eles. Mas no versículo 37, quando eles voltam para Jesus, desta missão dada por Jesus, e ali em comunhão com Jesus, estando com um Deus vivo ali diante deles, eles caminham para um local deserto, encontram nesse deserto uma multidão, e começa a anoitecer e Jesus não para de ensinar. Jesus começa a ensinar, e chega um momento que começa o sol a ir embora, né? Jesus então fala, os discípulos apresentam uma solução para Jesus. Veja a solução deles no versículo 37. Primeiro Jesus lhes responde. Eles dizem que há um problema. Olha, Jesus, eles vão ter fome, eles não têm aonde ficar, eles vão manda esse povo embora. É isso que eles estão propondo para Jesus ali no versículo 36. Mas Jesus lhes responde: dai-lhes vós mesmos de comer. E disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Ora, irmãos, muitas vezes nós limitamos as soluções da nossa vida aos recursos que nós temos. Quer sejam eles financeiros, quer sejam o nosso intelecto, o nosso conhecimento, a nossa sabedoria. Ah, eu não sei falar. Moisés disse que não sabia falar para Deus, né? Eu sou gago. Pois eu conheço um pastor gago, que quando sobe no púlpito, não gagueja. Deus usa até mesmo os gagos. Deus usa aqueles que não têm recurso nenhum. E o que nós devemos entender é que nós, mesmo nessa situação, que Jesus também teve misericórdia deles, mesmo quando eles não tiveram um estilo de vida cristã tão bonito. Houve banquete mesmo assim. Jesus não se limitou às ideias dos seus discípulos. Jesus não se limitou ao limite imposto pelos próprios discípulos. Mas Jesus apresenta a solução. E a solução apresentada por Jesus, eu prometo que eu não vou demorar muito, não foi outra senão a que nós estamos vivendo aqui nessa noite. A comunhão mais do que o individualismo. A comunhão mais do que a individualidade. No mundo onde todos se relacionam via Facebook, no mundo onde nós temos 2.000 amigos, 3.000 amigos no Facebook, e muitas vezes não sabemos nem quem são essas pessoas. Será que são amigos mesmo? Se você não sabe o que é Facebook, tudo bem, né? Eu acho que a maioria aqui provavelmente já conhece. Mas Jesus apresenta a solução como a comunhão. A primeira ordem de Jesus dada diante de um problema de fome, de um problema grande diante daquele povo, foi: olha, se assentem em grupos. Veja o versículo 39. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100, 50 e 50. Puxa, grupos bem grandes, né? Igrejas de 50 em 50, 100 em 100. Pequenas igrejas, pessoas que estavam reunidas, que estavam em grupo, que estavam vivenciando uma comunhão.
não que não houvesse comunhão no meio daquela multidão de 5.000. Mas quando nós nos aproximamos tete a tete das pessoas, quando nós não pensamos que esse tempo é um tempo perdido ou gasto, mas quando nós olhamos para esse momento como um momento de investimento, quando nós olhamos para um momento que estamos juntos com os irmãos, como um momento onde Deus está prestes a nos abençoar e a nos usar para abençoar a vida de outros irmãos, então nós cumprimos, nós entendemos o que Jesus quer para nossas vidas. Nós precisamos de comunhão. Nós precisamos, para que nós tenhamos o banquete de vida, é preciso estar próximo. É preciso que nós estejamos de 2 em 2, de 50 em 50, de 100 em 100. Nós precisamos valorizar um tempo com Deus, um tempo com as pessoas, um tempo com o próximo. Qual foi a última vez que você fez uma visita para alguém da sua casa? Será que você tem esquecido os seus familiares? Será que você tem esquecido aqueles que não fazem parte do seu rol de cristãos? Nós não podemos esquecer também o povo. Nós não podemos esquecer aqueles que estão da porta para fora. Nós precisamos nos relacionar com todos, e não apenas vivenciar uma religião. Nós precisamos estar próximos das pessoas. E a solução que Jesus também apresenta, além do relacionamento, em oposição ao individualismo, à individualidade, é que nós devemos abençoar e dar graças, ao invés de reclamar. Quando nós nos deparamos com problemas, é muito comum ouvir murmuração. E não sei se você já reparou como é quase como uma epidemia. Você começa falando mal aqui, e lá na outra ponta, rapidamente, todo mundo já está falando mal. Um fala mal para o outro fala para um. Notícia ruim corre muito rápido. Mas falar bem, dar graças a Deus por aquilo que Ele tem feito na minha vida, na sua vida. Nos lembrar das pequenas coisas, como 5 pães e 2 peixes. Nós nem sempre o fazemos. É por isso que é um hábito entre os cristãos, fazer uma oração nas refeições, porque nós devemos lembrar de dar graças a Deus o tempo todo. Versículo 41, depois se você quiser ler também o capítulo 8, verso 6. No capítulo 6, verso 41 diz: tomando ele 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Jesus orou a Deus. Jesus deu graças a Deus. Em uma outra passagem, nós vemos Jesus dando graças a Deus. E aqui Jesus abençoa. Mas, por último, nós não apenas devemos priorizar a comunhão, e não comunhão apenas na igreja, comunhão, relacionamentos, ter uma união com as pessoas, um tempo gasto com todo e qualquer ser humano. Mas nós também não devemos apenas dar graças ao invés de reclamar, mas nós devemos compartilhar, mais do que ajuntar para si. Veja o versículo de número 41. E partindo os pães, deu aos discípulos, para que os distribuíssem por todos, e repartiu também os 2 peixes. Irmãos, nós precisamos aprender a compartilhar. Nós presbiterianos, e eu me orgulho de ser presbiteriano, né? Gosto demais da minha igreja. Nós acreditamos que Deus tem os seus escolhidos, os seus eleitos. Mas nós precisamos nos lembrar que Deus nos disse para compartilhar. Não apenas pão, não apenas peixe, mas Ele nos chamou a uma missão. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Não é pregar o Evangelho
apenas aqueles que nós simpatizamos, aqueles que nós achamos mais bonitinhos, aqueles que têm uma roupa bonitinha, um rosto bonitinho. Nós precisamos falar a tempo e a fora de tempo. Hoje nós ouvimos na escola dominical que alguns rejeitarão, né? Que nós não devemos insistir. Irmãos, não. Primeiro prega. Se alguém rejeitar, aí prega para o outro. Depois você prega de novo para ele, né? Se ele rejeitar de novo, você prega para o outro. Aí depois você prega para ele de novo. Mas não deixe de pregar a palavra de Deus. Não deixe de anunciar tudo aquilo que você tem ouvido dominicalmente acerca da palavra de Deus. Não deixe de compartilhar como os primeiros presbiterianos faziam no Brasil, quando não tinha pastor. Quando não tinham pastores suficientes, eles liam a Bíblia na casa deles mesmos. E depois eles chamavam os vizinhos. Vem cá, vizinho. Olha aqui, olha, que texto maravilhoso. E eles contavam para o vizinho que tinha coisa muito melhor do que televisão. Naquela época não tinha, né? Tinha coisa muito melhor do que a novela das 8. Tem uma notícia muito preciosa que alimenta a alma. A primeira coisa que Jesus fez quando encontrou com a multidão foi compartilhar o ensinamento. Jesus compartilhou o ensinamento. Você deve compartilhar o pão também. Se você puder ajudar as pessoas. Ninguém é tão pobre que não tenha como ajudar o outro. Ninguém é tão pobre que não possa ajudar alguém. Veja que até quem tinha 5 pães e 2 peixes, Jesus valorizou. Se você acha que é pouco aquilo que você tem, saiba que pode ter alguém com menos ainda do que você tem. Se você tem muitos sapatos, que é a terra do sapato, né? Quantos sapatos você tem em casa? Né? Será que você não pode dar um sapato para alguém? Né? Nós precisamos aprender, irmãos, a ter abnegação e contentamento. Não podemos idolatrar um sapato. O sapato nós devemos dar. Se Deus te deu 2, dê 1 para alguém. Mas se Deus permitiu que você fosse alcançado pelo Evangelho, compartilhe o Evangelho também com o seu vizinho, a tempo e a fora de tempo. Então, algumas aplicações para nós encerrarmos essa mensagem. Primeira, como anda a sua vida de prática cristã? Você tem praticado os ensinamentos de Deus na sua vida? Já cheguei no limite. Não, né, irmãos? Eu acho que nós falhamos muitas vezes, tal qual os discípulos falharam. Aprenderam no versículo 8 que não deveriam depender de dinheiro, mas no versículo 37, eles apresentaram para Jesus a solução financeira. Jesus, a gente não tem 200 denários, nós não temos dinheiro para comprar pão. Nem sempre a solução está no dinheiro. 2, como anda a sua vida de comunhão com Deus e com a sua igreja? Você está assistindo muito culto online lá na sua casa? É gostoso, né? Dá para você até buscar um cafezinho enquanto você assiste o culto, não é isso? Irmãos, venha para a igreja, tá bom? Eu não estou vindo aqui porque eu não sou daqui. Mas participe o máximo que você puder da sua igreja. Se relacione com as pessoas. Evangelize as pessoas que estão à sua volta. Gaste tempo com seus amigos também, com a sua família. Deus colocou eles ali por algum motivo, para você abençoar a vida dele. 3, sua vida é revestida de gratidão ou um constante reclamar? Ninguém gosta de gente que reclama, viu? É fácil saber quantos amigos você tem, né? De repente, amigos mesmo, você pode estar perdendo. Se você começa a reclamar demais, ninguém gosta de gente negativa, não é? Pois é, seja mais positivo e fale da maior alegria que nós temos, que é Jesus Cristo. Anuncie
aquele que nos convida para um banquete, aquele que nos convida para fazer festa em meio aos desertos. E quarto e último, você compartilha daquilo que Deus te deu com o seu próximo ou apenas coleciona riquezas? Irmãos, todos colecionamos alguma riqueza. É importante que você aprenda a dar, a ser gentil. Sabe que dízimo e oferta é um sinônimo de gentileza, né? Havia um homem que ele começou a dar, quando ele se converteu, ele dava apenas 10% do seu salário. E o Antigo Testamento fala muito sobre os 10%, né? Mas ele, eu acredito que ele não achou muitos textos no Novo Testamento sobre os 10%. Então ele resolveu que ele não ia dar só 10%. Ele falou, eu vou dar mais, porque eu estou ganhando mais, eu posso abençoar mais a minha igreja. Chegou um momento que Deus abençoou tanto a vida dele, que ele era dono lá. É uma história bem antiga essa, né? Um crente que ficou dono de uma fábrica lá de pasta de dente, lá, né? Creme dental, né? E de repente ele estava dando 90% do que ele ganhava, porque 10% era muita coisa. Sabe o que isso significa? Que o dinheiro não mandava na vida dele. Ele mandava no dinheiro. Só quem manda nas coisas dessa vida, nós estamos aqui, quem tem a consciência de que está aqui apenas para administrar aquilo que Deus te deu, é que consegue fazer esse tipo de coisa. Por isso, meus irmãos, se o seu problema não é dinheiro, se de repente você está colocando o coração no intelecto demais, talvez você deveria rever. Se isso não está se tornando sua riqueza, está colocando o coração demais na sua esposa, no seu filho, Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. O seu tempo tem que ser de Deus. Tudo que você faz aqui nessa vida, quer comais, quer bebais, façais outra coisa qualquer, faça para a glória daquele que te criou, daquele que te colocou aqui nesse mundo, não ao acaso, mas ele te colocou aqui com um propósito. Você viva para a honra, para a glória e para o louvor de Deus. Deus te abençoe. Desculpa, irmãos, passamos o tempo aí, 15 minutos. Chama o pastor Célio, fazer uma oração, e depois eu encontro os irmãos na porta para apertar sua mão. Deus abençoe. O Rodrigo lembrou que não deve assistir o culto lá de casa, online, mas quem está lá pode assistir, né? E a gente sempre tem alguns acessos na internet, o culto, nós estamos aperfeiçoando cada vez mais o nosso equipamento. Se Deus quiser, nós vamos ter um equipamento bom, para que a Paloma e o Felipe possam assistir lá de Niterói, quando eles estiverem lá, né? Eu sei que a Lilian sempre acompanha lá de Alfenas. As minhas irmãs, é claro, lá em Lavras também assistem sempre o culto. E se você tem um parente, alguém de longe, ou que não pode vir na igreja, divulgue. A pessoa pode assistir online o nosso culto. E depois a mensagem, ela fica gravada. Você pode acessar a página da igreja e você ouve lá a mensagem ou compartilha para alguém. Vamos ficar em pé? Vamos encerrar com a palavra de oração. Pai querido, nós agradecemos porque Tu és Deus que quer promover nas nossas vidas a verdadeira festa, o verdadeiro banquete. E nós agradecemos por Jesus, que é o autor da vida e quer também não só fazer um milagre da multiplicação, mas quer, através de nós também, levar multiplicação vida daqueles que não te conhecem. Instrumentos teus para proclamar as verdades de Jesus no mundo lá fora. Abençoa a tua igreja, o Rodrigo, obrigado pela vida dele, ó Deus, da Daiane, que o Senhor os abençoe, dê sabedoria para eles, ó Pai, nesse trabalho pioneiro,
na cidade de Promissão. Abra as portas ali daquele lugar, daquela cidade, para que outros possam conhecer a Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas. E abençoa a nossa igreja. Nós oramos, Pai, agradecidos no nome precioso de Jesus, nosso Senhor e Salvador. E agora, irmãos, que a graça preciosa de Cristo Jesus, o amor de Deus, nosso eterno, poderoso Pai, que a comunhão, as consolações e a companhia do Espírito Santo sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, que está espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe da cabeça aos pés. Dê pelo menos 5 abraços. Sem